Boa tarde, estamos aqui para mais uma live sobre a BNCC na prática e hoje com a presença de Margarete Polido. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E hoje a discussão vai ser sobre ciências da natureza. Bem-vinda, Margarete. Queria que a gente começasse contando um pouquinho da visão de ciências que a base apresenta. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro, agradecer muito o convite. Obrigada, Solange Moderna. Vamos lá, a visão das ciências da base é algo bastante potente, eu acredito. Ela reforça na base, de fato, para a gente olhar para as ciências do ponto de vista do que é essa ciência, do que é essa área do conhecimento, que abordagem é essa que a gente vai lidar. E acho extremamente importante porque, infelizmente, acho que a gente tem ainda uma visão de ciências um pouco desconectada da realidade. A gente pode citar o caso, né, a gente ainda imagina um cientista como um cara de jaleco, num laboratório maravilhosamente hermético e solitário, né, Descabelado, antissocial, e, enfim, esse tom de um cidadão outsider, mais o tom do que a ciência faz, fica ditando as verdades e fica, enfim, instituindo algo que é do campo do imutável. Eu vejo que na base a gente tem aí uma preocupação de lidar com acabar com esses estereótipos, né? Olhar essa ciência humana, totalmente cultural, totalmente histórica, totalmente antenada com o seu tempo, formada por cidadãos que estão aqui, eu e você, e, enfim, e que, acima de tudo, está construindo uma visão, está construindo modelos, está construindo formas de representação dos fenômenos que lhe cabem, né, no seu estudo, muito distante desse quadro que a gente está vendo. Então, acho que tem um viés importante aí, que também se traduz nas competências específicas, que estão ligadas a essa visão que é muito importante e muito potente, e sobre a qual a gente tem que pensar todos os encaminhamentos, enfim, propostos, os objetos de conhecimento, as habilidades. Essa visão de ciências, ela de fato, eu vou dizer assim, é uma base da base, no caso das ciências, e que está já diretamente atrelada com outra questão que aparece muito forte, que é do letramento científico, como, enfim, o desenvolvimento dessas capacidades, de fato, de você fazer, né, da criança, depois do adolescente, fazer leituras desse mundo, poder recorrer a ferramentas, a procedimentos, a formas, a conteúdos de ciências para poder lidar com as situações. Então, acho que o letramento, a visão de ciências e o campo investigativo é um panorama bastante promissor para o trabalho que está por vir com relação a tudo que a gente vai desenvolver ainda com a base, né? Toda a estrutura dos currículos, as propostas pedagógicas e o planejamento de sala de aula. Então, enfim, eu estou vendo de uma forma bastante positiva a gente poder resgatar esse olhar dessa visão de ciência, da natureza das ciências, para esse trabalho com as crianças. A base também fala de procedimentos investigativos e tem uma abordagem bastante interessante, com construção de desafios, até chegar na intervenção e transformar a sociedade, o meio em que vive. Dá para você passar um pouquinho para a gente construir esse processo? Como que se dá na sala de aula esse procedimento investigativo? Bom, o procedimento investigativo tem até autores que já dizem que é uma metodologia. A gente ainda está aí, se vai ou não para esse campo da metodologia. Basicamente, é uma forma de ação em que você lança a mão para construir conhecimento. Então, o que envolve um processo investigativo? Envolve você ser um sujeito potente para fazer perguntas, que eu acho que isso é uma condição essencial, né? Você ser um sujeito questionador é uma coisa. Transformar o que é um sujeito questionador para um cara que pode elaborar boas perguntas, pode lançar, a partir dessas boas perguntas, traçar um caminho de solução. Como que eu vou fazer para descobrir ou para resolver, que podem ser inúmeros, e isso é bastante significativo. Não existe um caminho único para eu chegar naquela resposta ou ficar contente com a minha indagação. Como que eu transformo os dados que eu coleto em evidências? Isso faz parte do campo investigativo.
como que eu lido com essas evidências para transformar num modelo explicativo que me satisfaça? Né? Como que eu posso comunicar tudo isso que eu fiz? Eu tenho que contar para você, eu não posso guardar para mim, porque não faz o menor sentido quando você tem um questionamento, você está deslumbrado, você viu um problema, você conseguiu pensar num caminho de solução, você está lá com as evidências de uma resposta X ou Y, de uma solução. É importantíssimo esse compartilhamento. E, por fim, que não menos importante, é que você, nesse processo todo que envolve a investigação, você se sente potente para a intervenção. Né? Então, aquilo que era um problema, que você se embrenhou nele na solução, você passa, é como se a gente trocasse de óculos, né? Aquilo passa para uma nova etapa, eu consigo ver aquilo de uma outra maneira, então eu me sinto potente para poder intervir naquela questão, naquela realidade. É lógico que quando a gente fala vamos resolver problemas, tem problemas de todas as naturezas, né? Com todos os caminhos possíveis sei lá, o caminho que a gente faz para a resolução, ele é variável, mas eu acho que assim, a força do processo investigativo está na gente conseguir conciliar todos esses elementos nos trabalhos, enfim, didáticos, pedagógicos, dentro e fora da sala de aula, enfim. Esses procedimentos investigativos que você estava comentando, quando a gente vai olhando um pouquinho para o levantamento e análise de dados, que esse tratamento da informação conversa muito com matemática, conversa né? Muito. E a gente tem abordado aqui nas nossas conversas anteriores, porque é um desafio grande o planejamento, a maneira com que a base se apresenta vai trazer para a gente, para os professores, muitos desafios com relação ao planejamento. E especificamente, quando a gente está falando dos procedimentos investigativos, a gente tem uma impressão de que é uma coisa muito exclusiva de ciência, o que não é, né? A comunicação passa por linguagens, o levantamento e análise de dados passa pelo tratamento da informação, passa pela matemática. Como que você imagina que se dá esse planejamento que obrigatoriamente vai fazer os professores terem que conversar? Acredito que muitos já o façam, mas que isso vai ter que ser uma prática na escola. Pois é, e o processo investigativo envolve o trabalho compartilhado, né? Sim, então, a colaboração. Colaboração, enfim, não é um trabalho nunca isolado. E você está citando esses casos onde as outras áreas do conhecimento estão contribuindo. Sim. E são peças-chave, e traz uma outra gama de procedimentos importantes para esse trabalho. Assim como a própria definição do problema, né? Que contextos são esses também chama áreas das outras ciências, chama a geografia, chama a história, né? Você tem ali um panorama que não é exclusivo da natureza. A gente tem uma questão com as ciências que é pensar que a gente estuda a natureza fora das demais questões. Não, a gente estuda a natureza e as demais questões porque a gente é a natureza. Sim. E a gente está embrenhado nisso. Então, eu acho que é importantíssimo a gente pensar que esse planejamento vai demandar uma conversa entre vários sujeitos que tenham elementos a contribuir que possam gerar para o aluno uma ajuda nesse caminho que ele vai percorrer, né? E, enfim, todo o trabalho na escola, enfim, no campo das ciências e nesse olhar, eu acredito muito que está pautado daqui para... Bom, já estamos pautando por isso, mas acho que a grande força está aí, da gente poder fazer um entrelaçamento maior entre as equipes, porque também não cabe um olhar específico, né? Como você resolve este problema? Não, esse problema está neste contexto, enfim. Para a criança, jovem, adolescente, poder fazer esse leque, né? Abrir essas oportunidades de reflexão. Nesse mesmo caminho de planejamento, a gente está falando as competências da área da ciência da natureza, como a gente tem um único componente curricular no fundamental, é só ciências que a gente tem, fica mais tranquilo de você fazer a relação das competências da área com as habilidades que efetivamente vão se concretizar na prática. Mas temos as competências gerais. E olhando de maneira ampla assim, para as habilidades, a gente consegue perceber que as competências gerais na área de ciência da natureza, elas estão sempre muito presentes. Quer comentar um pouquinho com a gente disso? Estão presentes, é verdade. Porque, aliás, assim, acho que todas elas têm um diálogo com a nossa área, que tem um diálogo via esse sujeito biológico, esse sujeito afetivo, esse sujeito que precisa se autoconhecer, né, para poder, inclusive, fazer essas relações com o universo
do contexto próximo e do contexto mais distante, tem relação com esse processo investigativo, tem relação com esse sujeito crítico, porque, veja, a gente está falando do processo investigativo, o que ele está, no fundo, dizendo para a gente? Que a gente pode refletir, que a gente pode agir, que a gente pode gerar conhecimento, né? Então, isso torna o indivíduo mais interligado, não só com o entorno, como consigo mesmo, no sentido de que existem implicações no campo da saúde, no campo das escolhas, que eu me potencializo ali. Então, eu vejo que concordo com você, que as competências gerais, elas estão ali, parece que olhando assim, vamos ajudar essa área de ciências da natureza aí, porque eu acho que tem esse diálogo potente. O autocuidado, cuidado com o ambiente, a questão da sustentabilidade, né? Mesmo empatia, porque o trabalho é muito colaborativo, né? Porque vem desse trabalho colaborativo, do estar com o outro para a gente resolver uma situação, de soluções de conflito, né? Argumentação e poder de decisão, e ceder os espaços, enfim, tem realmente uma força. Bom, e tem uma força também ligada que é nas competências gerais. Há uma competência especificamente que está falando de ciências. Do ali, pensamento né? científico. Que está falando do pensamento científico, que está atrelado com aquilo que a gente falava antes sobre a questão do letramento, da visão de ciências, desse caminho que a gente... Está tudo muito imbricado, né? Não dá para a gente falar, é isso, claro. Não dá para dissociar, vamos olhar para essa coisa ou outra. Olhar esse sujeito integral, que é um ponto forte das competências gerais, e esse sujeito integral dentro de um todo que é muito orgânico, né? Não tem mais, a gente não tem mais como ficar fazendo várias subdivisões. A gente sabe que um problema local é um problema global. Quando a gente, você comentando agora, me veio a ideia, retomei um pouquinho aquela imagem inicial que você estava falando do cientista, com jaleco, aquela visão mais estereotipada, descabelada. Mas também vem um espaço, né, que é o laboratório. Na visão que apresenta a base, esse laboratório é o mundo, né? Nossa, é muito bom você lembrar disso, porque quando a gente fala em processos investigativos e fala investigação em ciências da natureza, parece que é uma correlação imediata que nós estamos falando em laboratórios, né, espaços didáticos do laboratório. E é isso, o laboratório, ele óbvio que tem a sua função, ele tem seu espaço, mas nós não estamos dizendo que todos os processos investigativos e todo o ensino de ciência, todo o trabalho científico é feito ou deve ser feito dentro desse espaço. O passeio pelo quarteirão, o trabalho que é feito com horta, conhecer outras comunidades, como estão resolvendo seus problemas ligados a gerenciamento com a água, como que eu estou atravessando essa questão, esse problema. Tudo hoje está interligado via a internet, ou seja, a gente pode daqui procurar outros problemas em outros locais. Eu estou falando de procurar problemas, a gente também está procurando soluções, né? Não vamos também restringir. Enfim, esse espaço que a base está dando aí, especificamente do olhar para os laboratórios, é um pouco pensar nisso. Nós estamos saindo para fora da escola, para fora do laboratório, outros espaços da escola, para fora da escola, para olhar um entorno próximo, para fora disso, quando a gente lança um olhar mais abrangente. Eu acho que, de certa forma, a gente precisa tomar cuidado para também não colocar o laboratório escolar numa situação de, olha, tchau. Obsoleto, né? É o seu fim, você não tem mais espaço aqui. Ele tem espaço ainda, eu acho que enfim, ele reúne ali certos elementos, não só práticos, como você ter ali a fácil água, fácil fogo, fácil equipamentos, mas ele também reúne o tom do facilitador do agrupamento, do facilitador de você ter referências ali para consultar, etc. Então, é um espaço importante, mas o que eu acho que nós estamos dizendo aqui é que ele é um dos. Ele explodiu, né? A gente está falando de outras possibilidades de contato, de descoberta, de soluções, de
há pouco tempo atrás a gente tinha, né? Inclusive que era uma queixa, como eu vou fazer? Porque eu não tenho um laboratório sofisticado, eu não tenho... Você sabe disso, que tem uma relação aí muito forte, que é do atrelamento. Aliás, tem duas relações que são, que eu acho que vêm de um processo. Uma é a relação que o ensino de ciência se faz no laboratório, quer dizer, a gente precisa, é imprescindível, e a outra relação é que o ensino de ciência se faz por um método científico, entendeu? E eu acho que essa questão de trazer o olhar para o processos investigativos, a gente precisa saber descolar de que isso nós não estamos falando de método. O método científico não tem nada, absolutamente nada a ver com essa questão. E, bom, eu gostaria muito que a gente nem falasse mais nele, entendeu? Que eu acho que é uma questão que a gente possa trazer nessa análise da visão de ciências e dos espaços múltiplos, da onde a gente pode ter o olhar das ciências. Quando a gente fala da organização, da nova organização, porque a gente está falando de competências e habilidades, mas a gente tem objetos do conhecimento associados a essas competências e habilidades. E esses objetos têm uma organização mais clássica, né, que era tradicionalmente trabalhada, e que a base vem trazendo as unidades temáticas de matéria e energia, vida, evolução, terra e universo, que estão presentes em todos os anos, né? Elas vêm conversando de uma maneira diferente. Essa organização é nova, essa maneira de ver as ciências imbricadas com todas as áreas. Não, na verdade, ela não é nova, ela já existe de documentos, né, de referências anteriores. A questão é que o que eu vejo como novo é que ela está articulando de fato as ciências, né, e está possibilitando... Principalmente quando a gente fala dos anos do fundamental, os anos iniciais, a gente tem uma força grande da biologia, né, que não era para ser, não era o que estava apontado, mas ela acabou sendo assim. Então, a gente tinha uma força grande da biologia, e isso se estendia até que lá no nono ano o cara era sufocado com química e física numa profundidade, às vezes, que ele nem estava preparado para essa construção. Parecia que era tudo biologia, daqui a pouco a gente vê. Então, quando você está falando dos eixos e a própria estruturação dos objetos de conhecimento, o que é muito legal é que a gente está vendo ciências como ciências, né? A gente está vendo ali a biologia, a gente que está presente, não perdeu sua força, a gente está vendo a física, a gente está vendo a química, a gente está vendo a geologia, a gente está vendo a astronomia. E ainda mais, tem uns objetos de conhecimento que estão ligando ainda com as questões do clima, né? Que trouxe, então, tradicionalmente estava ligada à geografia. Que estavam tradicionalmente ligadas à geografia. Então, enfim, ela trouxe uma gama agora das ciências, de fato, permeando todo o caminho, todo o processo. Então, quando você fala, por exemplo, do eixo da matéria e energia, o que é a matéria e energia? Ela eminentemente se você for pensar, a gente está trazendo química e física para as séries iniciais, para o primeiro ano. Meu Deus, como pode ser isso? Como pode ser isso? A criança reconhece os objetos. Está na vida dela, né? A vida dela. Uhum. Daí eu vou reconhecer dos objetos tudo que eles são feitos. Eles são feitos de plástico, eles são feitos de madeira, enfim, tem toda a questão dos materiais. E quando você vai acompanhando como esses objetos de conhecimento vão perpassando as séries e as habilidades vão sendo construídas, você vai vendo que a criança vai tendo a oportunidade de realmente olhar para a matéria. Então, ela começa olhando para esse material e ela descobre lá que tem umas propriedades bacanas, que é, né, a transparência, a impermeabilidade, puxa vida. E ele vai construindo esse olhar para esse objeto, para esse material, que é algo muito próximo, que eu acho que isso também é bacana. Quando ele chega lá no quinto ano, ele está vendo, olha, tem outras coisas legais aqui. É isso, ele flutua, ele tem uma questão da solubilidade, tem uma questão da densidade, que já são propriedades da matéria e não mais do material. Então, estava muito colado com o material e foi essa progressão levando para lá. Então, é uma construção super pertinente, super possível. Muito bem, física e química estão aí, mas não é só isso. Você pode pensar ali que você está potencializando uma abordagem da sustentabilidade, que as coisas não são feitas na fábrica do nada, né? Elas não chegam, ou mesmo artesanalmente, a você
teve que pensar no material adequado para aquele seu objeto. E aquele seu objeto depois ele vai ter que ser destinado para outro lugar adequado, né? Então tem uma relação aí que perpassa já as questões da própria, de outras áreas, né? De a gente pensar das geociências, da onde estão vindo esses materiais, da própria biologia, os impactos ambientais que a gente vai causando. Então, um teminha que foi introduzido ali, com essa conotação, vamos olhar para a matéria, ela possibilitou, ou deveria possibilitar, né, uma estrutura que a gente vai... E até para pensar nas mudanças climáticas, que vão lá no Fundamental 2 ser um foco, estudar clima, enfim. Enfim, eu vou dar aula aqui, mas se a gente for permeando todas essas relações, acho que já ficou claro que a gente vai chegando a várias ramificações. E aí, acho que voltando à sua questão, é isso. Já existia esse olhar, acho que não tem nenhuma novidade, do ponto de vista, se você for acompanhar os documentos que a gente tinha, mas eu acho que tem, ele, na hora que estabelece isso com o objeto de conhecimento, coloca as habilidades e atrela, ele te fala, realmente, a ciência... Tem coerência. Exatamente, as ciências estão contempladas ali nas suas várias, nos seus vários olhares, as suas várias possibilidades. Óbvio que quando a gente fala dessa visão mais interdisciplinar, uma visão a partir da realidade, a realidade é complexa, né? Se a gente ficar dividindo, a gente perde muito da compreensão do todo, né? Acho que isso é importante. Mas a gente, tradicionalmente, não é que a gente tem essa organização. Então, acho que a gente tem um grande desafio, os educadores, as escolas, os sistemas, tem um grande desafio da implantação, porque existe... em termos de objetos de conhecimento que estão atrelados a essas habilidades, houve uma mudança muito grande de anos de série. Então, tem o que foram incluídos, tem o que foram extintos, tem os que mudaram de ano, que foram antecipados, que foram trazidos para séries mais iniciais. Isso vai demandar um desafio enorme para a implantação, né? A ciência é uma das áreas que mais mexeu em termos dessa organização, até por conta dessa estrutura que você está falando, que tradicionalmente a gente tinha ciências, química e física no 9º ano, a gente tinha, era a predominância da biologia, então, e alguns que nem existiam, que você estava falando, né, os da área de geografia, esses não estavam nem previstos, né? Tinha um pouco nas séries iniciais do Fundamental 2, tinha a estrutura da Terra, mas de maneira geral mexe muito. Então, como você imagina que esse desafio da implantação? Porque eu fico sofrendo pensando como que é o desafio da implantação. Bom, sem dúvida, eu acho que é isso, a palavra é o desafio. É um desafio que eu acho que é potente, um desafio bom, né, da gente poder pensar nisso. A primeira coisa que eu acho que, para se colocar, é o que a gente falava, vou lá retornar ao nosso início, que esse desafio, antes de mais nada, a gente tem que pensar sobre as bases. Porque começar a mexer no currículo, estou pensando numa escola, né? Chegou lá e falou, bom, eu dava isso no 4º ano, agora eu tenho que dar no 2º, e uma coisa bem prática assim. Fazer simplesmente umas readequações, sem imaginar, sem tomar como referência o que a gente comentava sobre visão de ciências, processos investigativos, a possibilidade de outras linguagens que a gente também não falou sobre isso, né, mas que está muito presente na base, tanto nas competências gerais como nas específicas. Enfim, primeiro vamos conversar um pouco sobre o que essa área de ciências se pretende, que ciência é essa que nós vamos ajudar a construir com os meninos. E depois acho que a gente vai ter que, sei lá, caso a caso, porque são contextos múltiplos que nós temos, tentar fazer essas alocações. Está faltando uma coisa aqui, mas a gente já tinha dado no ano passado, bom, enfim, vamos dar um olhar diferenciado, vamos tentar pegar e transformar isso num projeto, vamos tentar fazer conexões onde fique mais clara essa natureza da ciência, vamos tentar levar mais para esse universo do maker, do fazer, da construção de soluções, enfim. É um desafio, né? Porque é algo que estava dado e que o processo está acontecendo e agora a gente, no meio do processo, vai ter que fazer adequações. Mas eu creio que todas elas, se a gente se amparar nessa visão de ciência, na questão do letramento, na investigação
e tentar, caso a caso, fazer esses ajustes, eu acredito que é um desafio bom, né? Porque você vai revisitar práticas, vai revisitar, puxa vida, que visão de ciências era essa mesmo que eu estava passando, que espaço era esse de construção, de conhecimento que eu estava permitindo para os meus alunos. Porque a gente tem muito boas intenções, né? Mas acho que essas paradas, que aliás eu falava isso um dia, a grande questão da base é permitir que a gente faça essas grandes paradas, de refletir sobre coisas que a gente no dia a dia, no dia a dia vai levando, né? E aí é isso. Tem horas que a gente tem que pensar, eu de fato estou contribuindo para uma visão de ciências, eu de fato estou contribuindo por um sujeito que tenha a potência investigativa, eu de fato estou contribuindo para um sujeito que de fato tem uma potência crítica, que olha a ciência integrada com o meio, que olha a ciência integrada com o social, e acho que esses momentos que nós vamos passar a viver, eles são importantes para a gente fomentar todas essas questões e, enfim, pautadas, né, pelas experiências de cada centro educativo, de cada escola, poder fazer ajustes cabíveis. Eu acho que, não sei, vou reforçar, não adianta a gente ficar só trocando as ordens, falar, bom, não demos, agora vamos mudar, a gente põe aqui, põe lá. Não é isso, não é isso, não é uma mudança de ajuste de objetos de conhecimento, o que ainda alguns chamam de conteúdo, não é essa habilidade, é um todo que precisa ser articulado com esse olhar, o que estamos fazendo, por que caminhos íamos e que agora que a gente, ou não, já estávamos indo nesse caminho, bacana, né? Então, os ajustes são mais tranquilos? São. O que eles estão nos reforçando? Estão nos reforçando um caminho potente para uma formação cidadã científica, ou científica cidadã? Sim, então vamos caminhar por esse... E acho até que outra coisa que também acho importante são das trocas possíveis de experiências entre todos, sabe? É um momento de trocar, é um momento de falar, Solange, eu tenho um projeto, eu tenho um processo, eu tenho uma vivência que eu acho que... Tem algumas questões? Tenho dúvidas, eu não sei, enfim, eu acho que é um processo que também está bem interessante, não só para os professores, mas para as escolas trocarem, né? Para a gente criar, de fato, uma rede voltada, de fato, para esse processo que a gente quer, desse aluno que entenda ciências, mas que também atue de uma forma sadia, né? Sim, cidadã, crítica, etc. A gente já está recebendo algumas perguntas, vocês podem fazer outras e participações, porque eu tenho muitas e vou perguntando aqui, mas a gente também pode falar. Mas antes de trazer essas que estão aqui do público que está nos assistindo, queria só voltar um pouquinho, porque eu vou te escutando e vão surgindo as questões da formação de professores, né? O professor que trabalha com o EFAI, o Fundamental de Anos Iniciais, a formação dele em pedagogia nem sempre tem uma abordagem nessa perspectiva de ciências primorosa, né? Não generalizo, mas a gente sabe que, na sua grande maioria, a gente ainda tem uma dificuldade grande nessa formação, e mesmo o professor de biologia, a gente acaba não tendo uma visão de formação em licenciatura para exercício da docência dentro de uma perspectiva mais ampla da ciência. Então, acho que tem um caminho aí de reestruturação de formações iniciais importante, e que também não exclui da formação continuada, que essa sempre deve acontecer, independente da formação inicial, né? Assim, você tem toda a razão. Acho que tem uns elementos que a gente, às vezes, eu mesma fico pensando como que a gente vai projetar isso para frente, pensando nessa formação de professores. Porque a gente tem que pensar, os centros de formação que estão aí, que estão formando as licenciaturas na biologia, na física, na química, etc., elas não estão vivendo esse paradigma, né, que a gente está falando aqui. Quer dizer, houve uma construção que eu não sei até que ponto, como que vai ser esse diálogo com os centros de formação, de primeira formação, as licenciaturas, e eu acho que essa é uma questão que tem que estar posta na sociedade de fato, e principalmente entre esses centros, né? Como que a gente vai fazer esse diálogo dessa formação, enfim. Acho que também tem outra gama, acho não, certeza, tem uma outra gama de diversidade de cada centro, enfim. Quando você fala,
eu formei assim. Há centros que não, que já tem, olha, tem licenciaturas em ciências, né? A gente já tem um caminho que pode ser mais tranquilo nesse momento que a gente está aí construindo essas relações. Agora, eu sinceramente me preocupo muito com a formação de professores, né? Não sei se é porque eu também vivo... É a sua prática. Minha prática, eu me pego um pouco pensando como que vai ser isso, né? Porque a gente está falando aqui nesse mundão bacana, olha, temos que pensar pelo caminho da natureza da ciência, da visão de ciências, da construção de um letramento, né? De formar esses alunos com capacidades múltiplas nas ciências. Nós estamos falando aqui de multiletramentos. Como que isso vai acontecer na prática com esses professores, né? Como é que se está pensando, se está organizando que essas coisas aconteçam, né? Então, eu estou aqui dizendo assim, olha, eu não sei, mas eu tenho uma preocupação, de fato, com essa questão, considerando ainda que a gente, óbvio, tem realidades e realidades. Eu acho que tem estruturas que podem permitir que essa discussão seja mais facilitadora, né, sei lá, mais tranquila, e outras não. O Brasil é muito vasto, né? Então a gente não está falando de um povo, uma população de São Paulo, né? A gente está falando como que vai ser isso pensando nacionalmente, como que se dá. Eu não sei responder. Eu estou realmente só dividindo minhas angústias, né? De como Você acha que não tem uma resposta única mesmo? Não sei. Eu também não sei se estou contribuindo com as outras, também não sei responder, mas enfim, essa que me pega um pouco mais na aflição, né? De como que essas coisas vão acontecer de fato na prática com esses professores, que formação. Quem já está em serviço vai poder contar. Como vai ser esse diálogo com os centros de formação, com as licenciaturas, se ele já está se dando, porque a gente escuta, né? Acho que os grandes centros estão se manifestando, mas esse é um caminho da manifestação que já é importantíssimo, como é que vão se entrelaçar, né? Para uma ação, enfim. A Edna Monteiro, que está nos assistindo, ela também já tinha feito essa pergunta sobre a formação de professores, que antigamente o magistério já preparava um pouquinho mais e que movia a lacuna, que eu acho que você já respondeu. Mas ela também faz outra pergunta, que é o que você pensa sobre mediação investigativa. Vamos lá. Mediação já é um processo que tem que fazer parte do cenário desse professor, né? Nós estamos trabalhando num olhar em que nós estamos pensando nas ciências como um processo de construção de conhecimento por esses alunos, num processo que é investigativo, ou seja, que passa por essas questões da argumentação, dos problemas, das resoluções. Então, nós temos que ter um professor que olha para esses alunos e sinta ali naquele momento, perceba naquele momento o que é que a criança está precisando. Que pergunta legal eu posso fazer ali que tire ela da repetição, porque às vezes ela fica repetindo e vendo o mesmo erro e ela não consegue sair daquela ação. Então, o que eu posso chegar ali e sugerir, o que eu posso trazer de novo, sei lá, um campo, sei lá, de vídeos, de um experimento que eu vou para o laboratório, uma questão assim. Mas a grande força desse trabalho investigativo está nesse papel do professor, de fato, mediador. A força de poder acompanhar os grupos, acompanhar esse caminho e fazer boas condições. As boas condições geralmente ligadas às boas perguntas, né? Às boas ideias que permitem, puxa, vamos lá, vamos trabalhar nisso aqui. A gente estava, quando foi? Anteontem, eu estava com um grupinho de alunos que estava construindo uma máquina de Ruby, aqueles processos que encadeiam uma queda, vai para o outro lado e tal. E, enfim, a esfera cismava de não se comportar como uma criança queria. Entendeu? Então, havia ali uma tentativa, se eu colocar de um outro jeito, se eu colocar de outro jeito, se eu colocar de outro jeito. E ela estava persistindo naquela questão. E aí eu cheguei perto da criança e falei, nossa, mas que legal a sua rampa, né?
essa sua rampa, você que colocou ela aí, acho que quando eu perguntei isso, ela percebeu que a rampa ela poderia mexer, que ela não precisava ficar toda hora mexendo na bolinha. Então, eu fico feliz quando você faz uma pequena pergunta e que você, né, transforma aquela ação numa solução para um problema que ela que é pequeno, enfim, né, que está ali no universo dela, mas que foi tem uma potente. visão que a experiência não deu certo, na verdade, né? Então, aí começa, não está dando certo, a experiência não dá certo, não cheguei no resultado, mas que resultado, né? Isso é muito importante. Então, acho que só, sei lá, só para te dar um contexto de um tipo de mediação que ela é pontual, que você vai ali e fala, olha, e eu não dei a resposta, né? Eu talvez dei um caminho ali para ela pensar. Ela podia ter me respondido, fui eu que coloquei, e também não ter se dado conta de que a calha, a rampa, poderia ser um processo. E aí eu teria que pensar em outra forma de intervenção. Né? É que calhou de dar certo. Lá, já da primeira, a calha é um elemento que eu posso manipular também. Quando você fala da mediação, a pergunta, a importância da pergunta, em todas as áreas, mas especificamente em ciência, até porque na sua grande maioria de projetos, a ciência está muito próxima, né? Porque a questão norteadora que aparece, por muitas vezes tem relação com ciências, né? Então sempre aparece. Mas o professor fazer boas perguntas é importante para esse processo de mediação, mais do que respostas, mas também é muito importante ensinar o aluno a fazer boas perguntas, né? Que ele saiba fazer o questionamento, que é um dos elementos. Né? Que é bem difícil, né? Esse processo. Vou voltar já para a sua. Que a gente estava falando da mediação, desse processo do professor fazer boas perguntas, e a gente precisa, assim, tem muito da sua vivência como professor, mas isso é algo que é planejado. Eu acredito nisso. Quando você está planejando a sua aula, está planejando o seu processo, a sua sequência, a atividade, todo professor deveria pensar que perguntas eu vou fazer, que perguntas eu vou poder fazer para ajudar. Porque tem uma questão do vivido que a gente sabe, né, pela experiência, onde aquilo vai gerar dúvidas, gerar problemas, principalmente quando eles são um pouquinho mais velhos, que tem a relação entre o senso comum e a ciência, que você fica naquele campo que a criança está quase indo, mas o senso comum é mais forte. Então, essas questões são algo assim, o professor tem que planejar a sua mediação. Não é um espontaneísmo, eu chego lá e de repente a pergunta vai vir. Lógico que vem no sentido que eu digo, tem um campo da experiência do professor, mas é algo que a gente tem eu acredito nisso, que a gente tem que planejar, tem que pensar, tem que ter um rol delas, porque uma pergunta não serve para todo mundo. Esse caso que eu disse, essa pergunta que eu elaborei para a menina foi para ela, porque ela estava vivendo aquele conflito com a bolinha. Mas não é uma pergunta geral. Agora, do ponto de vista da gente ajudar nessa construção das perguntas, e a gente quer as boas perguntas, né? Você até fala da curiosidade, despertar a curiosidade, que suscita... Exatamente. Então, aí tem um outro campo para ser planejado, porque vamos hoje, é o dia de elaborar perguntas. Esse não é uma aula, né? Que a criança fala, bom, então tá, então agora hoje... Aula de aprender a fazer perguntas. O que você aprendeu hoje foi a aula de aprender isso, a fazer perguntas. Tem todo um campo ligado à motivação, todo um campo ligado a outras abordagens, a quem já fez isso. Hoje, os recursos que a gente tem para isso são inúmeros e vastos. Tem a questão de uma primeira abordagem, tem a questão de eu trazer uma pergunta, enfim, são vários os recursos, estratégias que eu posso utilizar para ajudar essa criança a fazer perguntas. E tem a questão da reelaboração também, né? A gente faz uma primeira pergunta, a gente mesmo, né, faz uma primeira pergunta, depois no processo você nota que a sua pergunta ela não tá muito adequada, né? E ela não é exatamente aquilo que eu queria saber, né? A adequação vem disso, não era bem isso que eu queria saber, às vezes eu não usei um termo certo, tem um pouco dessa parceria com as linguagens, né? Que conector é esse que eu coloquei aqui, que ela está dando outro sentido, não está revelando o que eu estou falando e o outro está lendo de outro jeito, enfim. Então, eu acho que sim, tem vários processos ligados a essa abordagem de poder fomentar as boas questões no tempo, né? Que é no planejamento, não no dia X
Eu tenho uma semana para que eles me façam boas perguntas. Bom, se você tem uma semana, planeje bem como vai ser isso, porque é muito difícil, você sabe, ter muito boas perguntas difícil aí. ter boas perguntas. E que, às vezes, assim, o que você vai fazer com essas perguntas? Porque a tua intenção, às vezes, ela vai para o campo eminentemente experimental. Nem todas as perguntas elas são respondidas via experimento. Então, também tem essa questão, né? Tem outras que não são investigáveis, não adianta. Tirando do contexto do experimental, indo para o campo da investigação, tem perguntas que não são investigáveis. E a criança não sabe disso, ela lança perguntas, né? Então, acho que tem todo esse trabalho... estou falando muito, né? Mas tem todo esse trabalho que eu acho que tem que estar ligado, articulado, pensado... Para tudo, né? A grande questão é o planejamento, com as intenções, enfim. Você está falando o que não é investigável. A curiosidade é muito natural na criança. Ela pergunta por xixi amarelo, né? Assim, ela pergunta as coisas porque tem, e é mais fácil você produzir investigação de coisas que são já estudadas. Mas tem algumas que às vezes têm teorias e linhas diferentes, que eu acho que isso também é um desafio para o professor que trabalha com ciências, que são linhas que não têm comprovação nem de um lado. Alguns acreditam em uma coisa, acreditam em outra, e até algumas que envolvem questões mais religiosas, e sempre esbarra nesse universo que é um pouco mais complicado, professor de ciências. Gente, vamos colocar tudo na mesa, né? Eu acho que, enfim, se existem várias abordagens, se existem várias explicações, se existem várias articulações com excelentes argumentos, né? Que te conduzem a múltiplas abordagens, não tem como, a gente tem que colocar tudo isso na mesa porque está aí. E outra, é um exercício maravilhoso para você também olhar para a questão da diversidade, não dá para a gente falar, bom, eu só tenho essa visão para essa abordagem, eu só acredito nessa teoria, eu vou ignorar correntes que estão aparecendo. Bom, você não deu o espaço para ouvir o outro, né? Você mesmo está dizendo para eles, olha, é isso aqui que nós temos que ouvir outras correntes. Eu lembro de alunos no ensino médio que queriam discutir o grupo da Terra plana, que a Terra é plana. E aí o outro falou, isso não é de ciência. Eu falei, não, tudo é de ciências, vamos discutir essa ideia, né, essa proposta, de onde que vem, o que eles estão usando como referências. E nisso que a gente também ajuda a construir, até do ponto de vista, por que não está cabendo como ciências, né? O que é que a ciência ela articula e que essa abordagem ela não se adequa, né? Qual é a premissa daquilo que não está conversando com ciência? Agora, só porque não é ciências, não está valendo? Está valendo numa outra esfera da cultura, né, dos processos que as pessoas vão conseguindo articular, enfim. Mas eu acho que tem que colocar tudo na mesa. E para a criança também, né? Tem coisa mais legal do que você trazer, sei lá, uma cultura indígena que é devota do sol, que faz grandes festas. Você está trazendo uma abordagem que é muito legal, que assim, há ali por detrás uma questão do divino, etc., mas tem uma questão também de processos que a cultura viveu ligados a questões, fenômenos naturais, colheita, chuva, frio, sei lá, que fizeram sentido e são articulações científicas dessa cultura. Não é uma única ciência, né? São várias culturas que possibilitam. Acho que isso é interessante também para a gente não pensar sempre na ciência do ponto de vista do acadêmico, né? Todo mundo faz ciência e todo mundo tem uma visão de mundo que a gente possa tentar articular. É lógico que quando a gente está falando de um ponto de vista de como a ciência articulou em leis, bom, aí nós estamos falando de um campo reduzido, não sei se tão reduzido, mas um campo próprio. Mas isso não quer dizer que a gente não está olhando para o outro. Eu lembro muito também, às vezes, no processo da matemática, né, da etnomatemática, como que esse movimento foi importante, e é importante para a gente reconhecer a diversidade, as possibilidades, como a gente é criativo, como que a gente consegue, é potente. E quanto mais eu acho que a gente permite isso, mais potência a gente vai ter criativa. Não sei. Ok. Queria entrar num detalhe, não sei se não tão pequeno,
dentro dos procedimentos investigativos, que é a questão da comunicação dos resultados, do processo também, né? Que às vezes comunica o resultado. As escolas, de maneira geral, organizam feiras de ciências, mas não se restringe a isso. Essa comunicação do processo investigativo é um pouco mais amplo, né? A comunicação, ela tem, sei lá, várias vertentes, depende do enfim, depende qual de fato, a expectativa de aprendizagem que a gente tem ali por detrás. É usual, como você falou, a gente tem bastante trabalhos de científicos que estão lá planejados para serem comunicados num espaço de feira, ou de uma exposição, Mas a gente também tem bastante coisas legais acontecendo em fóruns, em debates, né? Que os próprios alunos podem organizar e organizam para discutir temas, né? Para discutir abordagens, enfim, para colocar em questão ideias diversas ou para propor soluções. Então, esse é um outro campo que vai pelo viés da comunicação, porque quando estão grupos falando, nós já estamos ali numa comunicação. Se você imagina que é um formato fórum, você ainda tem outras pessoas que estão participando daquilo, e estão podendo acompanhar, sei lá, um processo, um estudo, uma ideia, e acompanhar também no campo da argumentação. Existem comunicações, que aí a gente pode ir para o lado também, que é mais usual, ligadas aos relatórios, né? Que a gente tem muita força relatório científico na nossa área, enfim. Eu estou te chamando da nossa, porque eu já soube que você é bióloga. Mas existem outros processos. Eu acho incrível quando os professores abrem a possibilidade da comunicação com outras linguagens. Que você tem alunos enfim, criando música, criando letras de música, criando vídeos, né? Criando banners, montando sites. E existem várias linguagens onde a potência da comunicação, enfim, ela é ampliada, né? A questão é a gente, às vezes, entrar num reducionismo. Ou só relatório, ou só feira de ciências, ou só... Não existe um ou só. A gente se comunica de várias maneiras e eu acho que essas múltiplas possibilidades, elas têm que estar presentes. Inclusive que, assim, quando a gente está comunicando, isso significa... Ou deve significar, né, se faz parte desse processo todo investigativo, que você tem um caminho que você percorreu, né? Coisas que você fez, descobertas, processos até de análise de dados, como a gente estava falando antes, que envolvem outras facetas, que elas são muito potentes na questão de apresentar essas múltiplas possibilidades de fazer científico. Entendeu? Então, a comunicação ela tem uma força, não pelo resultado por onde eu cheguei, ela tem uma força pelo processo que eu vivi e pelas coisas que eu posso compartilhar com você. Nem sempre eu preciso fazer esse caminho, né? Porque eu estou vendo ali que existem várias possibilidades e isso ajuda a ampliar o meu repertório. Quando eu for fazer algo, eu posso pensar que existe o caminho da música, das artes, da expressão, da feira de ciências, do relatório científico e dos processos que as pessoas viveram e estão ali me relatando. A gente tem hoje uma fala de tendências educacionais, a questão da cultura maker, que é aquela mão na massa. Obviamente ganha muita força atualmente porque a gente fala de impressoras 3D, corte laser, que permite que você faça essa ação no mundo proposta pela base, ela se torna muito mais real, porque você pode... Concreta do que você fazer aquelas coisas que eram um pouco fake, né? Que eram um pouco manipuladas. Então, ela amplia, mas essa questão meio que sempre fez parte do universo da ciência, botar a mão na massa muito concretamente. Mas quando a gente está falando de ciências, a gente sempre acha a intervenção nessa sociedade, nesse meio ambiente, é muito potente, né? Então, obviamente, quando a gente fala de estratégias que visam essa cultura maker, ou que já era próprio da nossa área, que era já muito próprio, ela ganha uma dimensão ampla, né? É uma possibilidade ampla de se aproximar muito mais da realidade do que a gente tinha antes. Sem dúvida. Tem várias questões da cultura maker. Tem essa que você está abordando, de fato, que
tem um saber fazer e tem um saber dominar materiais. Eu estou chamando de domínio de materiais, é saber a potencialidade desse material, de cada um deles, do que você precisa. Tem a potencialidade de saber, bom, eu domino as propriedades ou as potencialidades desse material pensando em quê? Então, você já atrela com uma função que você quer, a solução que você quer. Então, nota que, assim, desde a escolha do material, um estudo sobre ele, se ele vai me dar a potência que eu preciso, até ir lá no processo e ter esse material pronto, a gente fala, acho que não tem nenhum conteúdo de ciências aí. Não, tem todo o conteúdo de ciências aí, porque você, de fato, expressou esse campo da investigação, né? De você fazer escolhas, criar problemas para você, procurar soluções e desembocar num produto. Então, esse é um viés que é muito legal e que acho que a cultura maker ela potencializa de fato. Tem um outro viés que está ligado a essa questão do material, que você pode também fazer abordagens que são do campo da sustentabilidade, né? Nem sempre. A ideia que eu tive e o produto que eu quero, ele é o mais adequado, porque, no fundo, foi o quê? Foi um desejo de construir um pote, e esse pote será para quê? Então, a gente precisa também entender se ele está querendo passar por esse processo da criação, e da reflexão, da ação, por conta de desenvolver alguma habilidade, bacana. Por conta de vivenciar esse processo, bacana. Mas eu acho que, assim, o produto final, aonde eu quero chegar, a gente tem... O que ele quer responder, né? Isso. O que isso vai me dizer, de fato, né? Entende? Porque, claro, às vezes, eu lembro, me remete um pouco a cultura, quando a gente começou a mexer muito com material descartável, que era grande, taranã. E aí, de repente, você começa a gerar de uma coisa a outra e essa outra coisa continua tão sem função como ela era antes. Então, se é pela vivência do processo potente de criação, bacana. Mas entenda que acho que os produtos, eles têm que ser pensados, não só do ponto de vista dos materiais, etc., mas qual é a função? Isso vai resolver algum tipo de problema? Isso vai permitir alguma solução? Ou ela vai me levar a uma aproximação? Senão a gente acaba, você fala de ambiente maker, acaba fazendo chaveirinho, entende? E eu respeito a ideia do processo, mas eu acho que a gente precisa pensar melhor mais amplo, entende? E outra questão do mundo maker aí que é bacana é que a gente se aproximou das ferramentas, das tecnologias manuais, né? Que a gente teve um afastamento. E pensar na serra, pensar na chave de fenda, pensar no poder da alavanca, pensar no parafuso como algo concreto e que potencializa o trabalho humano e que instrumentaliza, que traz porque a gente às vezes não pensa mais que uma chave de fenda é uma tecnologia. A tecnologia parece outra coisa, né? Do mundo mais computacional, etc. Mais high-tech, né? Mais high-tech. Então, acho que o mundo maker também trouxe eu acho bacana. Retorno às origens. Então, né, não para ser saudosista, mas eu acho que traz que faz parte do cotidiano, não é que não. Exatamente. Que seja ali o cotidiano, né? Das escolhas, enfim. Acho que é isso. A gente está quase nos minutos finais. Queria que a gente começasse a chegar um pouquinho, nesse tempo que a gente tem, nas habilidades propriamente ditas. Quando a gente está conversando sobre a base, ela traz habilidades, ela não traz o como, mas para desenvolver a habilidade tem alguns comos que estão relacionados, né? Porque, obviamente, você não consegue desenvolver uma habilidade se você não tiver uma estratégia com essa intenção clara de desenvolver essa habilidade. Me diga um pouquinho assim, do seu trabalho de formação de professores, como que você trabalha essa questão de preparar o professor para essas estratégias, esse como, para o desenvolvimento de habilidades, especificamente até na área de ciências? Bom, são várias as possibilidades, mas eu acho que o primeiro contato a gente tem que entender bem o que essa habilidade ela está sinalizando, qual a potência que ela pretende como uma expectativa de aprendizagem para a criança. Mas eu acredito que tem 3 elementos que a gente não pode abrir mão quando a gente pensa em olhar aquela habilidade e já do ponto de vista do mão na massa, ali, de transformá-la numa sequência, numa atividade.
que é pensar que contexto é esse que eu vou trazer para essa habilidade começar a ser construída. Então, não dá para a gente, não é só pelo campo motivacional que ele é importante, mas o contexto, ele te ajuda a colocar essa ciência menos nesse lugarzinho específico, né? Que é a questão da visão de ciências e de todas as questões que falávamos. Mas pensar num bom contexto em que você consiga aproximar a criança de um cenário que é um pouquinho mais amplo do que o objeto em si, que ao mesmo tempo que esse contexto te permita vários olhares e várias possibilidades para uma fase seguinte que entra já no campo da investigação, do que nós vamos poder desenvolver com isso. Vamos gerar perguntas, ou vamos realizar um experimento de laboratório, ou vamos fazer uma leitura de texto. O que nós vamos fazer nesse campo, ele tem que estar atrelado um pouco nesse olhar que o contexto permite, visando que talvez, né, eu falei ao contrário, que é o principal, onde que a gente vai chegar com isso. Então, acho que tem um bom contexto, uma atividade que pode ser de vários campos, mas que fundamentalmente é a criança pensando, é a criança agindo e não a criança te ouvindo, né? Olha, então, estrutura do sistema digestório. A digestão começa... Não, vamos brincar de outra coisa, Ele tem mecanismos, né? mais interessantes para receber essa informação, não é? Exato. Não precisa ser... Vamos lá, vamos trazer uma boa questão que mobiliza essa criança para entrar na questão do sistema digestório, como essa digestão se processa, etc. E vamos fechar isso. Tem que ter um bom contexto, um bom meio onde a criança está ali envolvida e um bom fechamento. Porque o que eu acho que às vezes a gente faz é que a gente deixa a criança viver aquele momento, né, da construção e acabou. Ontem construímos, sei lá, acabamos as conversas e construímos um sistema digestório na parede. Acabou. Não, a gente precisa sistematizar assim, da onde que a gente partiu mesmo, qual foi o contexto, qual foi o problema que a gente se deparou, quais foram os caminhos que a gente escolheu para resolver isso. Foi todo mundo igual? Suponha que era um trabalho em grupo e cada um foi por uma abordagem. Então, esse momento da sistematização é um momento em que o professor permite que a criança também faça o elemento da comunicação, do resgate, da metacognição, porque tem coisas que você vai fazendo, você nem vai se percebendo que você aprendeu, que você esteve em contato, né? Então, eu acho que tem que... E óbvio que a sistematização do ponto de vista mesmo ligado à habilidade, ligado ao objeto de conhecimento que você pretendia. Então, tem alguns elementos que são muito próprios da parte, vamos dizer, didático-pedagógica, de como que você regula os objetos e as habilidades, e outro que permitam que a criança, jovem, enfim, ele faça esse processo do vivido, da vivência. Acho que sei lá, para mim é um caminho que me agrada, que permite que o adulto apareça, as crianças apareçam e se interconectem. Com conhecimento, lógico. Claro. Infelizmente, a gente está com o tempo já finalizando, então agradeço muito a sua presença. Acho que foi uma hora muito agradável. Muito obrigada. Espero que tenham também gostado da participação da Margarete. Aproveito para convidá-los para a próxima live, que acontece dia 5 de julho, dia 5/7, com Fernando Bianco Solano, para abordar a questão da BNCC, especificamente dentro da área de geografia. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que estavam aí. Gente. Obrigada.